Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Diz o seguinte: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A partir desse versículo, diz o seguinte, um pequeno versículo, né? Diz o seguinte, para a gente manter o pensamento nas coisas do alto. Jesus falou isso para mim e para você. Buscai primeiro o reino de Deus. O que esse versículo quer dizer, irmão Augusto? Quando você coloca a tua mente, os teus pensamentos, nas promessas, na palavra de Deus, o mundo pode estar explodindo ao teu redor, mas você vai permanecer reto, direto, assim como uma árvore plantada no local sólido. Quando você dá ouvidos à voz do mundo, que o mundo sempre vai ser contra a vontade de Deus, sempre vai ser contra a tudo aquilo que Deus planejou para mim e para a tua vida. Todos os planos que Deus fez para mim e para você, todos os projetos que Deus projetou para mim e para você, o mundo em si vai se colocar contra. Porque foi Jesus que disse para mim e para você: o mundo jaz do maligno. E o maligno jamais vai querer ver eu e você ser abençoado pelo Senhor. Por isso que muitas e muitas vezes tem pessoas que estão na caminhada e se cansam fácil. Porque no lugar de colocar os seus pensamentos nas coisas que vêm do alto, nas promessas de Deus, nos planos de Deus, coloca a sua mente no que pessoas falam, no que o cenário está mostrando, no que a vida está mostrando. Mas maior do que a vida é o Deus que a provém para mim e para você. Maior do que o mundo é o nosso Deus, que faz do universo o tapete para os seus pés. Ei, o mundo vai fazer de tudo para que eu e você venhamos a desistir dessas promessas. Compare esse versículo com o que nós trazemos hoje na medicina. A medicina diz que se eu e você comermos coisas saudáveis, teremos uma vida um pouco mais alongada, saudável. Mas se a gente se encher de coisas gordurosas, açúcares, temos a probabilidade de obtermos diabetes, obtermos doença cardiovascular, doenças do coração e outros quesitos mais. A mesma coisa é Deus falando agora para você. Não é difícil entender a Deus. Não é difícil. Muitas vezes Deus fala comigo e com você usando até coisas do mundo. O que é do mundo? A medicina. Foi uma permissão de Deus, mas é o homem quem muitas e muitas vezes chega para mim e para você com um diagnóstico. E pegue a visão. Quando eu busco as promessas de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus para a minha vida, eu me encho de duas coisas, fé e esperança. Mas quando eu começo a desviar o meu pensamento, dando legalidade para que o inimigo venha brincar com a minha mente, me manipular, para que eu abandone o meu lugar, para que eu abandone essa causa, para que eu abandone a luta, tudo se torna feio. Aos meus olhos se torna completamente impossível. E como eu sei que o meu Deus é invisível, é um Deus sem rosto, aí que a minha humanidade fala mais alto, ou seja, a minha carne. Mas quando eu coloco a minha mente em função da palavra, das promessas do nosso Senhor, a temência, a obediência ao que esse Deus provê para mim e para você, a coisa muda de figura. O cenário pode ser o pior que tiver. Você está inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Mas por quê? Está se alimentando disso. Está se alimentando disso. Diz a palavra de Deus, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Mas a fé vem pelo quê? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta das coisas de Deus, mais a sua fé vai aumentar. A sua esperança vai aumentar. Porque você sabe que o teu Redentor vive. Você sabe que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Você sabe que todos os planos e os projetos de Deus vão ser cumpridos na tua vida. Independente de cenário, de situação, independente. Quando você se alimenta do que é bom, a tua vida passa a ser melhor. O teu humor passa a ser 100% melhor. As tuas noites não vão ser noites mal dormidas. Pelo contrário, você descansa no Senhor. Você descansa em Deus. O teu dia passa a ser mais produtivo. Aonde você estava quebrando cabeça para conseguir driblar um obstáculo, se torna mais fácil. Porque você está fazendo o que o Senhor Jesus mandou que eu e você fizesse. Descansasse nele. Lembrando, a palavra de Deus deixa bem claro para mim e para você. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E o versículo base para esse trabalho, para esse vídeo, está em Colossenses 2:3:2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. A palavra, as coisas de Deus, os planos de Deus, o projeto de Deus. E não nas coisas terrenas. O cenário, as pessoas no nosso ouvido. Eu me deixando influenciar pelo momento, pela situação. Porque não é a situação e o momento que vai definir a minha e a tua vitória. Pelo contrário, a minha e a tua vitória provém de Deus. Mesmo porque o próprio diz na sua palavra que o homem faz planos, mas a providência, o sim ou não, provém do Senhor dos Exércitos. Quando eu e você temos algo em nosso coração, plantado por Deus, que consagramos a Deus, como Ana fez em busca de Samuel. Ela queria um filho, mas o consagrou. Senhor, se for meu, se o Senhor me der, eu vou dedicar a ti. Como é que esse plano pode dar errado? Quando eu permito me preencher, não da negatividade do mundo, não da voz contrária, mas sim da voz de Deus, da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu me encho do amor, da benevolência, da misericórdia, da graça do Senhor Jesus. Lembrando, o mundo jaz do maligno. E o que é que o maligno quer contra a minha e a tua vida? Ver você triste, deprimido, com os teus planos fracassados, sem esperança de vida, completamente lançado no pó, sem ânimo para se levantar, sem ânimo para voltar para casa, sem ânimo de viver a vida. Lembrando, não fui eu que digo, é Jesus. O inimigo vem ensinando para roubar, matar e destruir. Roubar a tua paz, matar a tua fé e destruir a tua vida. Não permita que isso aconteça. Lembre-se do que Jesus disse para mim e para você. Buscai, pois, o reino de Deus, a palavra, os planos, a misericórdia. Conhecer, mas esse Deus que é invisível aos meus olhos, mas não à minha alma, não ao meu espírito. E as demais coisas te serão acrescentadas. Que são as demais coisas, irmão Augusto? Aquilo que estava me preocupando na minha mente naquela hora, mas quando eu me deixei levar pela palavra, quando eu me deleitei nos salmos de Davi, quando eu comecei a ver as promessas que Deus faz para mim, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, todinho. Obedeça, seja abençoado na tua casa, no campo, aonde você estiver. Quando eu me coloco a viajar no tempo,
através dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eu me coloco naquela situação e vejo Deus me proporcionar saídas para aquela área da minha vida. Eu vejo Deus me dar instrução, porque eu tô buscando a vontade dele, a palavra dele, que é boa, perfeita e agradável. Fica essa mensagem, seja você uma bênção para a honra e a glória do Senhor. Lembrando, se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe. Se Deus tocou no teu coração, nos segue. Venha fazer parte dessa família de adoradores que só faz crescer a cada dia. Se você puder, republique ou compartilhe com o maior número de pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.